Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É uma alegria estarmos aqui em Cuiabá, nessa festa do Espírito, em que refletimos sobre a obra do grande pensador, o nosso querido professor Pietro Baldi. Nesse congresso nós estamos fazendo uma reflexão sobre o livro Ascensões Humanas. E lá há um capítulo com esse título, O Erro Moral. E o professor Pietro Baldi faz uma reflexão muito interessante. Principalmente quando ele fala do erro moral da ciência, que acabamos de ver na última palestra do Sérgio Thyssen, nos argumentos ligados à física. A física, principalmente depois de Max Planck, onde nós temos a física quântica, a física relativística, né? E há todo um universo de energia nuclear. Mas o homem em si mesmo é animalesco. Diz o Baldi, nesse livro Ascensões Humanas, que o mal que o homem atual traz é o mesmo mal de Lúcifer, que é o orgulho. E por causa disso, ele não sabe se comportar com as bênçãos que o adiantamento científico dá para ele. E ele, diante das bênçãos de uma física maravilhosa, diante de uma energia de potência incalculável como a nuclear, que poderia suavizar tanto o seu trabalho cansativo, ele usa tudo no orgulho, de forma luciferina, levando prejuízo a si mesmo e à coletividade. Veja o grande mal da energia nuclear quando se faz uma bomba atômica e com um simples voo de avião se liquida milhares de uma vez só. Veja com as bênçãos da aparelhagem que nós acabamos de ver na palestra do Sérgio Thyssen, das aparelhagens da medicina, e essa quantidade excessiva de exames, que é simplesmente para fingir que está curando, para que possa haver um maior número de exames, para que o plano de saúde ganhe, para que o médico ganhe e o doente perca. E nessa situação extremamente vergonhosa, ainda falam alguns médicos, enquanto há dinheiro, há esperança. Então esse é o grande erro moral. Mas esse erro moral, diz então o Baldi, esse grande erro é a imagem da revolta luciferínica. É a imagem da queda espiritual. A queda que fez com que o homem precipitasse da sua grandeza angélica, da sua grandeza de filho de Deus, da sua grandeza de cidadão cósmico, para patinar na lama da materialidade. E com esta queda, nesse processo involutivo, gerou todo um processo por força da imanência divina, que é a evolução que se processa pelas múltiplas reencarnações. E agora nós temos dois universos. O sistema, que abarca tudo, e o antissistema, que é esse quisto, esta nódoa, este tumor que a evolução está curando. E a maior terapia para esse processo de cura se chama reencarnação. E companheira da reencarnação, como grande enfermeira no processo de atendimento individual e coletivo, se chama a irmã dor. Agora, nós, se pensarmos então nessa ciência doentia, nós vamos ver que são os cientistas que são doentes. E eles são doentes porque o homem é doente desde a sua queda, desde as origens luciferínicas da sua revolta pessoal. Agora, então, para onde a gente caminhar? Nós vamos ver duas forças. A força do sistema que quer nos levar, que quer nos orientar, que quer trazer para a nossa consciência aquilo que nós esquecemos, porque desprezamos, como nos fala a pergunta 621 do Livro dos Espíritos, e as forças do antissistema,
que de forma inquisitiva, que de forma imperativa, que de forma agressiva, que de forma preconceituosa quer amarrar, quer segurar como um imã, não permitindo o nosso progresso. Veja, quando o Cristo veio ao planeta e tudo mudou numa força gigantesca de luz e surgiam dois grandes movimentos, o antes e o depois de Cristo. A presença do Mestre mudou o rumo da história. Mas as forças do antissistema, aquilo que ele chamava o príncipe deste mundo, agem de tal forma para impedir que as gloriosas luzes do cristianismo possam nos favorecer. E aí nós temos um cristianismo arrastado, amarrado. Repare que quando Pedro surge com as ideias da casa do caminho, nós temos crucificação para ele. Quando Paulo vem desenvolver o cristianismo por muitas e muitas cidades do mundo afora, nós temos a degola como martírio na sua vida. E assim, então, o mundo continua. E aí vai surgir um gênio da cristandade, Clemente de Alexandria. E Clemente de Alexandria, na grande biblioteca de Alexandria, vai fazer a primeira parceria entre cristianismo e Grécia, trazendo todos aqueles segredos, aquelas filosofias maravilhosas, as correntes maravilhosas do pensamento, trazendo a ideia da reencarnação, a ideia da queda, a queda dos titãs, a ideia da evolução através do processo da dor. E, no entanto, Clemente de Alexandria vai ser, pasme, um daqueles santos que a igreja depois tirou o título de santo, porque não concordava mais com as suas ideias no seu livro Strom Mater, ou simplesmente com o nome de tradução Tapeceria. Depois vem Orígenes, talvez o homem que mais se aproximou do que nós temos hoje na obra de Pietro Baldi. Eu não conheço corrente filosófica mais próxima de Ubaldi do que Orígenes. E, no entanto, a igreja não o tem como um pai, não o tem como um santo. Mas ele incomoda porque faz parte da própria igreja. Fizeram tudo para canonizá-lo Orígenes, quando ele apresenta a queda e, como solução para a queda, o processo das reencarnações sucessivas. No entanto, procuraram as situações mais complexas na vida dele, inclusive mergulhando em situações dolorosas do sexo, para não dar o título de santo para ele. Mas o que vale realmente são as ideias. Título, isso passa. No entanto, naquela época vai surgir um movimento extraordinário, que é o movimento gnóstico. O movimento gnóstico traz luzes. O gnosticismo se alastra no cristianismo nascente, no segundo, no terceiro século, trazendo ideias gigantescas, ideias da queda espiritual e que há uma dualidade, o mundo do bem, o mundo sistêmico, o mundo do mal, o mundo que foi criado por Lúcifer, o mundo que foi criado por nós mesmos, seres revoltosos, e que o processo de evolução se chama reencarnação. O gnosticismo foi calado pelos pais iniciais da igreja, se eles podem ser pais, numa situação como essa. Calaram, os seus livros foram queimados, cópias foram preservadas, traduções foram feitas, enterradas e escondidas em mosteiros. E como diz Jesus, nada que fique escondido não venha depois a vir à luz. Em 1945, em pesquisas arqueológicas do Egito, todo o material dos livros gnósticos voltaram à baila. E está tudo aí mostrando que o cristianismo nascente falava assim da queda espiritual, explicava por que a dor no mundo e dizia que a terapia se chama reencarnação e para que nós temos um bom caminhar na vida, o fenômeno mediúnico ajuda e ajuda demais através do processo da revelação. Apesar de todos os livros terem sido queimados, o que sobrou voltou através de 1945. No entanto, é bom a gente ver que naquilo que parecia que as coisas estavam escondidas, vai pipocar em outro ambiente. Como se fosse um povo com as suas teias, vai surgir Mani. E Mani vai criar um movimento na Pérsia do maniqueísmo. Até Santo Agostinho vai ser maniqueu. E o que fala o maniqueísmo? Queda espiritual, processo de dualidade, bem e mal, dor no mundo, resgate através da reencarnação.
O maniqueísmo foi considerado heresia e grandes perseguições mataram muitos e muitos maniqueus no século 3, 4 e 5. Principalmente 4 e 5. Agora, a vida parece então que as trevas venceram, que o príncipe deste mundo venceu e que amarrou mais uma vez o conceito. Mas no século X vai surgir um movimento na Bulgária, de um homem chamado Bogomil, que vai deixar as suas luzes chegar até Constantinopla. E lá do mundo oriental, da Europa oriental, mais uma vez o conceito queda espiritual, mais uma vez a involução, mais uma vez o conceito de reencarnação, mais uma vez o conceito de dor, mais uma vez o processo da terapia, através das reencarnações sucessivas e o processo mediúnico. Essas ideias agora vão começar a fervilhar. A hora está se aproximando cada vez mais. Não há como frear o alto. Parece que é como um coelho, quanto mais mata, mais se multiplica. E aí nós vamos surgir num momento muito especial, que é o momento de Francisco de Assis e o momento do mundo cátaro no sul da França. Agora nós vamos ver tudo isso eclodir mais uma vez. Naquela época, nós estávamos numa situação extremamente complexa. O século XII era um século de extrema transição. No século XII, o feudo estava buscando a municipalidade. O feudo estava se diluindo para as cidades. Coisas novas estavam surgindo, como o comércio, que antes só alguns corajosos do judaísmo transpunham os limites internacionais para trazer as especiarias, as novidades, os belos tecidos do mundo árabe, as novidades das grandes produções de beleza, de arte, de porcelana, aquilo que a Europa já não produzia mais, porque o feudo havia limitado em paredes extremamente estanques e universos extremamente dolorosos e restritos, em que a Europa não conhecia nem a alegria de se comer uma batata. E quando conheceram a batata que o mundo árabe trouxe, a Europa respirou ideias novas. E aí, então, o comércio começa a ser incentivado naquela época. E aí nós temos 3 situações sociais. Nós tínhamos a nobreza, que eram aqueles que não faziam absolutamente nada, porque já nasciam nobres. E estavam cada vez mais pobres, porque viviam em guerra, precisavam de dinheiro para custear a guerra. Nós tínhamos os eclesiásticos que viviam das indulgências, explorando as pessoas, vendendo o perdão e oferecendo lugares celestes. Eclesiásticos que não pregavam mais, porque agora tinham que administrar os seus negócios, porque eles também recebiam feudos e faziam vassalagens a duques, a reis e etc. Os próprios bispos e cardeais e o Papa tinham os seus feudos. A situação estava dividida, o mundo, entre essas 2 correntes que tinham poder, os nobres e os eclesiásticos. O resto eram os plebeus, que nasciam pobres, iam morrer pobres e que não tinham esperança. Agora vão chegar os comerciantes. E aí vai surgir uma classe emergente, que é a burguesia. E com a burguesia, nós vamos ver que o encontro das ideias, porque com o comércio, principalmente no porto se encontra todo tipo de gente, os navios vêm de todas as localidades e as informações chegam às mais variadas. Reparem, aqui, por exemplo, no porto na Provence. Ali na Provence, na França, no sul da França, nós tínhamos uma região de extremo encontro de ideias. Ali havia uma feira internacional. Produtos eram comercializados. Os navios vinham de várias localidades. Vinham do sul da França, da Espanha, que estava dominada por muçulmanos, os mouros, que entraram até por Portugal adentro. E entrando por Portugal adentro,
até criaram uma cidadezinha chamada Fátima, onde Nossa Senhora apareceu, Nossa Senhora de Fátima, porque Fátima nada mais é do que a filha de Maomé. Olha a influência dos mouros, dos árabes dentro da Europa. Mais do que isso, a próprio sul da França tinha sido invadido também pelos árabes. E o norte da África, coladinho com a Espanha, estava dominada pelos árabes. Agora então, ali naquela feira internacional, acontecia coisas interessantes. As ideias vinham do Oriente e vai fervilhar ali naquela região. Na Provence e no Languedoc. Languedoc é a língua do oc, é a língua do sim. É que eles não sabiam pronunciar o sim, ou melhor, falavam com a característica da localidade, em vez de falar o i, falavam oc. Então ficou o país da língua do oc, ou da língua do sim, que não fala o i. Logo mostram as características bem diferentes do norte da França, onde ficava o rei da França. Então ali era um país especial, até a língua era especial. Uma língua que eles preservavam, que tinham muito carinho e até hoje preservam. Ali estavam abertos a receber novidades. E ali naquela feira internacional vai acontecer coisas interessantes. Bom, com o crescimento da burguesia, vai haver o início também dos bancos, do dinheiro emprestado a juros. E os nobres que estavam precisando de dinheiro iam recorrer da burguesia. Evidentemente que eles não gostavam do burguês porque tinham de pagar juros, mas precisavam do burguês. Ao mesmo tempo, a igreja não gostava da burguesia porque dizia que era um pecado capital, porque era usura. Mas, como havia o confessionário e as doações, a burguesia era permitida, porque tudo em nome da caridade para a maior glória de Deus. E o burguês começou a viver. E agora, então, começa a surgir a ideia das cidades. Porque já o feudo não permitia mais que se respirasse ali dentro. Vivendo, então, nessa transição para a cidade, nós vamos ter algo muito interessante. Mais uma vez, o mal vai atacar com cara de bem. Vão surgir as universidades no século XII. O mal com cara de bem, mas a universidade é mal? Não, a universidade é bem, mas ela vai ser uma grande campeã de maldade. Eu quero falar desse erro moral agora, no lado científico, dentro das universidades. A Sorbonne em Paris vai ser a faculdade da teologia, que era considerada a ciência por excelência na época. Era aquela que sabia de Deus, que falava de Deus e que dizia da atuação do Espírito Santo através da hierarquia da igreja, e que só através da hierarquia da igreja o Espírito Divino se manifestava, a tal ponto de eles serem os servos de Deus, os servos escolhidos que vieram por sucessão de Pedro, e mais que isso, só eles tinham o conhecimento da verdade, só eles recebiam a inspiração divina e por isso são infalíveis. Essa é a teologia que vai ser tão desenvolvido em Paris. Aqui na Itália, nós vamos ter na Bolonha, o direito. O direito que vai depois gerar o direito canônico e que vai por séculos reger a humanidade. E o direito é uma faca de dois gumes, porque nós estamos aí em plena era da astúcia, porque na teologia nós vamos ver Tomás de Aquino, com tomismo, com a Suma Teológica, com 16 volumes do tamanho de um catálogo telefone, fazendo um verdadeiro enroleixo em termos de filosofia. E tal situação é tão grave que no final da vida, quando ele teve uma visão, ele disse, tomismo, Suma Teológica, tudo que eu escrevi é palha, diante da visão mística. Mas começa a ter a filosofia de arcabouço, escondida, que tem linguagem diferente. Aquilo que o Baldi dizia que era muito difícil ele entender, que quando uma pessoa falava, ele ouvia duas vozes, aquela que ela falava e aquela que ela pensava. E a mais forte é que ela pensava, fazendo uma confusão tremenda na linguagem de transmissão naquilo que ele captava. Assim é o tomismo, assim era a filosofia da época, assim era a teologia. E tudo amparado pelo direito na Bolonha. Em Nápoles,
era a medicina, a faculdade de medicina. Mas, no entanto, os grandes bloqueios, porque não era permitido dissecar cadáveres, não era permitido fazer ciência e observar mais profundamente a matéria. Por quê? Porque a teologia, ou melhor, a religião, queria policiar e dominar tudo. Assim, nós vamos ver que a faculdade vai criar um grande mal. Uma teologia, antes de tudo, para perseguir. Acompanhe a ideia. A ciência por excelência, a divina, vai ser usada para perseguir. Agora, o mundo não aguentava mais essa situação. O mundo precisava respirar. O pobre não tinha esperança, ele era plebeu, ele não ia sair daquela condição nunca. E as suas outras correntes impediam isso. Os nobres, os eclesiásticos. Então o povo começa a buscar saídas. E vai ser uma época de misticismo, vai ser uma época muito interessante que o povo vai começar a falar. O povo vai começar a querer viver religiosidade, porque ele já não encontrava mais a religiosidade na igreja. Raramente os padres pregavam na igreja, porque eles estavam envolvidos com seus negócios. E quando pregavam em latim, e raramente alguém sabia ler, e alguém então sabia entender latim. E as pessoas tinham fome de espiritualidade, porque a espiritualidade está na alma. O reino de Deus não está lá nem acolá, está dentro do próprio homem. E como uma mão de bronze queria se abrir, queria esticar, expandir a alma humana, e ela começa a se revoltar. E aí vão começar a surgir, pasme, muitos movimentos por todos os lados, vivendo a pobreza. Voltando ao cristianismo primitivo, querendo ser os pobres do cristianismo primitivo. Lá no Languedoc, na Provence, no sul da França, vão surgir os cátros. Cátro quer dizer os puros. Lá na Itália, nas terras de São Francisco, um prefeito, um potestá, vai ser cátaro. Lá em Spoleto, onde o Baldi estudou, ali na Úmbria, coladinho a Assis. Aliás, o ducado de Spoleto que envolvia Assis estava sob as ordens de Spoleto. Lá havia uma igreja cátara. As ideias espalham pelo mundo. E o que os cátaros aceitavam? A pobreza evangélica. O batismo não pela água, mas só pela imposição das mãos. O fenômeno mediúnico, a reencarnação, e a reencarnação por causa da queda. Nós fomos criados puros, cátaros, e caímos. E agora temos dois mundos, o mundo celeste e o mundo infernal, ou luciferínico. E para sair daqui é através da reencarnação. Só que o processo é muito lento. E para isso eu tenho que me afastar da matéria. Os cátaros evitavam comidas pesadas, como a carne, mas gostavam de peixe, comiam mais legumes, viviam apenas trabalhando com materiais manufaturados, ou melhor, artesanatos, lidando com madeira, carpintaria, trabalhos simples, e se dedicavam ao estudo do Evangelho, em especial o Evangelho de João e as cartas de Paulo. E assim, não tinham nenhum ritual. Não aceitavam a missa porque não acreditavam na hóstia, porque a hóstia é algo material. E a matéria é fruto do pecado. E nós temos aqui, e só estamos aqui para reencarnar, para, como foi dito aqui há pouquinho, para livrarmos da reencarnação. Ou, como diz a Obras 4, Evangelho de Rustem, a reencarnação não é uma necessidade, sim, é um castigo. É um processo para a nossa evolução. Reencarna-se para acabar com a reencarnação. E a dor nada mais faz do que acabar com a dor. Isso pensavam os cátaros. O seu ritual era um ritual simples. Só tinha estender as mãos e orar o Pai Nosso. E dividir os alimentos. Agora, como nem todos podiam chegar à perfeição imediatamente, porque a evolução não dá saltos, os cátaros eram divididos em dois grupos. Os crentes, que podiam fazer comércio, trabalhar, casar, ter filhos, para continuar o processo da evolução, e os perfeitos, ou os cátaros, aqueles que chegaram a um grau de elevação, que já não viviam mais com o casamento, já não viviam mais para a comida pesada, e já viviam apenas para a religiosidade.
E assim eram os chamados sacerdotes. E pasme, em pleno século XII, as mulheres, porque como nós somos espíritos e o espírito em si não tem sexo, e tem as duas polaridades, as mulheres também poderiam ser catras, sacerdotes perfeitos, e em pé de igualdade com os homens. E mais ainda, aquela diferença entre os nobres e os plebeus não existia mais, porque todos eram iguais. A diferença, por hora você está nobre, hora você está plebeu, era um problema de reencarnação, expiação do passado, um processo de purificação. A igreja vai se apavorar. A igreja vai espernear. O primeiro a ser enviado para um encontro com os catros vai ser Bernardo de Claraval, um monge do movimento, ou melhor, do movimento cisterciense. Ele vai visitar os cátaros e se encanta porque eles eram nobres. Nobres na conduta cristã. Eles eram iguais aos bons cristãos, como ele fala, expressão dele. Ele era iguais aos bons cristãos. E mais, eram boas pessoas. Mas eles não aceitavam as ideias que São Bernardo aceitava. E ali havia um encontro de ideias. São Bernardo acreditava na hóstia, São Bernardo não pensava na reencarnação, São Bernardo não pensava na queda dentro dessas estruturas, mas os cátaros sim, mas o comportamento de Bernardo e o comportamento deles era semelhante, eles eram semelhantes aos bons cristãos, e ele viu honestidade nos cátaros. E então como fazer? Bom, há necessidade de mudá-los para o catolicismo e trazer essa boa gente para o catolicismo. Eles eram conhecidos como boa gente. E como fazer isso? Através da persuasão, mas persuasão, dizia Bernardo, pela fé. Mas pela fé, Bernardo não conseguiu. Os outros seguidores de Bernardo também não conseguiram. E a igreja começou a espernear. É a necessidade de fazer algo. Temos que movimentar a nobreza para tomar aquelas terras e ali fazer imperar a vontade da igreja. Alguns movimentos particulares fez com que alguns cátaros, 10, 5, 20, fossem para a fogueira, mas eles se multiplicavam em quantidade porque dava esperança para as pessoas. Era uma doutrina de esperança e de oportunidade, onde o inferno tinha acabado, tinha ido porta abaixo. Não existia mais inferno e todos tínhamos a possibilidade de encontrarmos Deus, e na simplicidade, sem diferença nenhuma. A igreja precisava agir. E ela então foi envolver-se com o rei da França. Primeiro com Filipe Augusto, depois com Luís VIII. E até com Branca, a mãe de Luís IX, que vai ser o presidente da Sociedade Espírita de Paris, séculos e séculos depois. O rei Luís de França. E a igreja vai começar a apertar esses nobres. Vamos assumir em forma de guerra e de cruzada o mundo cátaro. E o rei não queria se envolver com a guerra. O Filipe Augusto. Mas por quê? Eu estou na guerra dos 100 anos. Eu estou na guerra com a Inglaterra. Essa guerra é complicada. E aí, se eu largo e vou dividir dois exércitos, um para atacar o sul da França e outro para guerrear a Inglaterra, cuidar das minhas terras, eu vou perder tudo. Eu não tenho força para dois exércitos. O que eu estou querendo é dinheiro. A igreja percebeu. Preciso de dinheiro para ter exército assim. Preciso ter outras forças. Aí a igreja, então, teve a seguinte ideia. Vamos pedir para que os nobres, então, autorizem você, rei, pelo um processo de vassalagem, eles são seus vassalos, você é o sucerano, então autorize que os nobres se reúnam e vão lá atacar os cátaros. E ele disse, se eles quiserem, é com eles. E eles quiseram. A nobreza mais baixa, aqueles que tinham os títulos nobiliários mais baixos. E aqueles que estavam com mais problema de dinheiro. Como eles fizeram para atacar o Cátaros? Ninguém se movimentou. Nem lá no reino do Languedoc, nem na Provence, nem por toda a França, o povo automaticamente se movimentou. Os nobres contrataram, então, os mercenários. A palavra mercenário em francês quer dizer aqueles que vivem pela estrada. Ladrões, vadios, vagabundos, pessoas que não têm sentimento nenhum e que não estavam nem aí para a religião. Apenas era a ideia de furto e ganho. E o que a igreja dá para eles? A seguinte regra. As terras que vocês invadirem
seja de quem for, se for de um conde, se for de um duque, se for de um barão, passa automaticamente para vocês. Vocês não só ganham a terra, mas ganham aquele título também. Então, um sujeito que tinha um título nobiliário baixinho, teria oportunidade de, raramente, não só ganhar muitas terras, mas, ao mesmo tempo, ganhar título de nobreza importante. E aí vão ser preparadas cruzadas. E nós estamos, essas cruzadas não tem nada a ver com as cruzadas lá na Terra Santa para atacar muçulmanos. Essa era a cruzada para atacar o sul da França, para acabar com a maior heresia, que era dos cátaros. Estava se espalhando, como eu falei para vocês, estava lá nas terras de São Francisco. Lá na Itália. Agora, então, era necessário uma estratégia. Vamos invadir o mundo cátaro. E a oportunidade de ganho. E de manifestar a animalidade. O homem fera. Isso foi no ano de 1209. E 1209 é o encontro de São Francisco com o Papa Inocêncio III. Vamos parar o mundo cátaro e vamos para São Francisco. Interessante, eu disse para vocês que as coisas estavam fervendo por toda parte. E que a ideia de pobreza e voltar ao cristianismo original, pobreza, castidade e obediência, era a ideia que corria entre o povo. E vocês já sabem muito bem que essa vai ser a função, a ordem e os benefícios de Francisco entre nós. Tudo bem? Mas vamos a Francisco. Quem era Francisco? Nós já sabemos de antemão que era o apóstolo João reencarnado. Trazia toda a força espiritual. Aonde ele reencarna? Precisamente aqui na cidade de Lucca, o seu avô Bernardone morava lá. O pai do senhor Bernardone, o avô dele, o senhor Bernardone, era comerciante. O pai do senhor Bernardone, o Pedro Bernardone, era o nome do pai do Francisco, sai de Lucca e vai lá para Assis para criar a sua lojinha, o seu negócio. Como ele era comerciante, ele não era bem visto pela igreja, mas ele investia com capital. Né? Investia nos nobres, ganhando dinheiro, e investia na igreja, fazendo doações. O seu negócio era permitido. E como é que ele fazia para ganhar dinheiro? Ele saía daqui da cidade de Assis, pegava a estrada e ia para Provença, lá para a Feira Internacional. E o nome dessa estrada que liga a Provença a Assis se chamava Francesca, ou a estrada da Francesinha, a estrada que trazia grana, ou melhor, que trazia o luxo, que trazia as novidades, as especiarias, os bons panos nas boas fazendas, para a lojinha dele. Que não era lojinha, era um grande centro comercial, inclusive tingia a roupa e permitia, em termos de estilismo, que as mulheres da nobreza pudessem se vestir dignamente e com as novidades internacionais que ele trazia também. O sucesso crescia. E ele lá na Provença vai conhecer Madame Pica, nobre francesa, e vai casar com ela. Vai trazer Madame Pica para Assis. E lá em Assis, eles vão, através do casamento, ter filhos. Entre eles, Ângelo, que trabalhava na loja, irmão de Francisco, e o outro, que é conhecido de vocês, Giovanni, que depois vai ser conhecido como Francisco. Quando Madame Pica estava grávida, o nosso Pedro Bernardone saiu de Assis e foi para Provença fazer negócios. E quando ele volta, o menino tinha nascido. E na Catedral de São Rufino havia sido batizado. A sua mãe deu o nome para ele de Giovanni, ou melhor, João. Ele era o João que voltava. E logo também, queria dizer esse nome, ele nada mais era do que alguém ligado à religiosidade. João, religiosidade. E na mais profunda buscas do subconsciente, era o João evangelista que voltava. Inspiração perfeita da sua mãe. E aí, quando o senhor Pedro Bernardone chega, se revoltou.
Ele não queria dar o nome do menino para nada ligado à igreja. Afinal, ele sabia como a igreja se comportava. E um negócio dele só era permitido, antes de tudo, porque ele dava contribuições bem grandes para a igreja, não recebia retorno nenhuma e sim desprezo. Então ele coloca o apelido no menino. O apelido que pegou, Francisco. Francisco quer dizer a estrada que traz a riqueza. Eu não quero ele com o nome envolvido à igreja, perfeito, mas ele não vai deixar de trazer riquezas para nós. Um outro tipo de riqueza espiritual que o Sr. Pedro Bernardoni não imaginava. Mas, no entanto, não vai deixar de ser a estrada da riqueza. Só que a estrada da riqueza com um sistema, não é? Mas o pai queria envolvido com a estrada da riqueza do mundo. Vai colocar um menino envolvido na loja, vai colocá-lo para estudar. Coisa rara. Só quem tinha muito dinheiro, quem era nobre, que estudava. A própria reforma educacional, feita em 800 por Carlos Magno, quando ele fez a reforma educacional, dando à igreja o direito de cuidar da educação, por isso que a igreja que cuidava da educação exclusivamente, só ela, no entanto, quando ele dá esse direito, ele mesmo, Carlos Magno, não sabia ler nem escrever. Deve ter feito assim no documento. No entanto, repare que o pai, senhor Pedro Bernardoni, vai botar Francisco para estudar. Aonde ele vai estudar? Na igreja de São Jorge. Lá ele vai aprender a ler, a escrever e a contar. Fundamental para cuidar depois da contabilidade na loja. Lá ele vai aprender a ler, a escrever, e a gente, nas visitas aos museus na Itália, a gente vê as cartas, a gente vê os escritos de São Francisco. E ali, então, ele vai crescer. Influenciado, aprendendo a rezar através dos salmos, aprendendo a oração de São Jorge, Jorge é da Capadócia, não é? Assim diz a oração, Jorge é guerreiro, Jorge é cavaleiro, nenhum inimigo tem condição de colocar as mãos sobre mim, olhos não me veem, mãos não me pegam, é assim a oração de São Jorge. Assim ele vai ser formado com as ideias de cavaleiro na igreja de São Jorge, vai aprender a ler e escrever. E depois vai para a loja, e vai ganhar muito dinheiro. E evidentemente que ele várias vezes vai sair daqui de Assis e vai à Provença com o pai fazer negócios. E lá, apesar de estar fervilhando aquelas ideias, ele gostava mais da ideia dos músicos, dos cantadores, dos cânticos do rei Arthur, dos cavaleiros da Távola Redonda, de Rolando. Ele vai se encantar por isso, vai adorar francês, e ele adorava cantar em francês, mesmo depois da sua conversão. Ele subia nos mosteiros, nos momentos de alegria, e cantava em francês. E vai ficar sempre com essa ideia de cavaleiro, aquilo que ele aprendeu lá na sua juventude, lá na Provença, ele vai ficar com essas ideias na sua mente. Vamos dar um salto. Em 1298, Inocêncio III, o Papa guerreiro, assume o papado na igreja de São João de Latrão. E Francisco, ali naquele ano, vai ver a sua população na cidade de Assis extremamente desgostosa. Porque Inocêncio III vai se bater contra o imperador do Sacro Império, Henrique IV, e vai tomar o condado de Spoleto para ele. E tomando o condado de Spoleto, é onde que estava Assis. O que se tinha de pagar para o duque, e o de ir lá e tomar as suas terras, as suas casas, as suas torres de volta, os seus castelos de volta. E aí então foram criados muros que até hoje quando a gente vai a Assis, a gente vê. E ali então, naquela fortaleza que começou a ser criada, a guerra surge. Vai explodir a guerra, Assis contra Perugia. Francisco vai guerrear. E numa localidadezinha entre Perugia e Assis, chamada Colestrada, ele será preso. E quando ele foi preso, tinham dois tipos de penitenciária. A dos nobres e a dos plebeus. Raramente um nobre saía. Imagina um plebeu como que era o tipo de sobrevivência numa penitenciária imunda daquela. Mas São Francisco, ou melhor, Francisco, vai ser colocado na penitenciária dos nobres, na cela dos nobres, porque ele tinha dinheiro e poderia haver negócio, ou troca com o seu pai, Pedro Bernardoni. A negociação começa quando a guerra acaba. Negociação pesada, difícil. Um ano depois,
Ele é resgatado pelo seu Pedro Bernardone, mas já volta com febre e malária. Com febre e malária, ele volta para Assis e começa a ficar em delírio por causa da febre. E entre uma situação e outra, ele tem um sonho. Um sonho. E nesse sonho, uma voz fala com ele. Uma voz conhecida, uma voz forte, uma voz da força da alma, que vinha lá de dentro e que falava conhecendo na intimidade. Francisco. E ele vê um castelo cheio de armas. Ele diz, tudo isso daí, Francisco, todas essas armas, tudo isso, Francisco, te pertence. No outro dia ele estava melhor, estava recuperado, estava animado e falou para o pai, pai, está na hora de nós conseguirmos um título de nobreza. Porque ele pensava consigo mesmo sem dizer para o pai, se eu vou ter um palácio cheio de armaduras, cheio de armas, é porque eu serei um cavaleiro logo da nobreza. E como se fazia para alguém ser nobre? Ou nascia nobre, ou entrava numa guerra, seria então um campeão na guerra, um grande vencedor, e aí poderia ganhar um título mais simples da nobreza, como no caso de cavaleiro. Ele diz para o pai, então, que ele queria seguir o conde gentil, que estava indo para a Apúlia, no sul da França, para guerrear. Porque assim ele poderia ter um título de nobreza. O pai aquece. E como tinha muito dinheiro, e Francisco gostava de gastar e viver muito bem, dá para ele a maior e a melhor armadura, o melhor cavalo com a melhor série, e contrata um especialista de guerra para ser o seu ajudante. Não só para vesti-lo, que aquilo era complicado, aquelas roupas todas de ferro, mas para ele subir ao cavalo e guerrear. Assim ele parte para a guerra. Era o que aparecia mais. Entre todos os nobres, ele era o mais imponente. Entre todos os nobres, era o mais belo. Era aquele que se destacava da forma mais especial. E aí, quando ele vai a Spoleto, e chega ali pertinho em Spoleto, logo em Spoleto, onde havia uma igreja cátara, ele para descansar. E tem um sonho. E a mesma voz fala com ele. Aquela voz, aquela sua voz, fala com ele. Francisco, o que é melhor? Seguir o servo ou o Senhor? Ele diz, o Senhor. Ele tinha ideias de grandeza. Então, Francisco, volta a Assis e lá será dito o que você deve fazer. Ele já não conseguia mais suportar aquela voz, a sua voz da alma. Ele desce do cavalo, tira a armadura, dá para um outro cavaleiro pobre, para que pudesse se vestir dignamente. Com roupas simples, volta para Assis de cabeça baixa, refletindo. Foi risada de todo mundo, gozação de todos na cidade. Ele é maluco, ele voltou, saiu daqui tão poderoso, tão vestido de arma, agora está voltado assim por causa de quê? Teve um sonho doidinho. O filho do seu Pedro Bernardone é maluco, e cantavam na rua atrás dele. E ele cada vez queria se afastar. E para lugares mais afastados para refletir, para pensar. As coisas ferviam no seu coração, nas suas ideias. Ele queria pensar. Vai para Assis, lá será dito o que você deve fazer. E assim, ele pensando, refletindo, cada vez ele vai se afastando mais. Até que um dia ele estava tão perturbado, que ele pega um cavalo e sai disparado, que não fiz lá no Pará, João. Você sabe bem como eu domino o cavalo. Então ele pegou o cavalo e saiu na disparada para que o vento pudesse bater na sua fisionomia e ele pudesse respirar ideias, ou como se receber ideias. E aí ele viu um leproso, ele odiava leproso, ele tinha medo de leproso, ele passava ao largo, mas algo deu nele que ele não entende, ele desce imediatamente, vai e beija o leproso. E entra no cavalo e sai disparado. Mas por que ele fez isso? O que aconteceu? Ele olha para trás e cadê o leproso? Não está mais. Parece que tem alguma coisa a ver com aquela voz. E aí ele vai para a lojinha, porque o pai obrigava a trabalhar, ele lá atendendo o nobre, chega alguém e fala para ele, por favor, uma esmolinha em nome de Deus, uma esmolinha em nome de Deus. E ele fala, mas não está vendo que eu estou recebendo o nobre, isso é hora de pedir esmola, saia daqui. E quando ele fala isso e vai atender o nobre, ele reflete, lembra da voz. E aí ele sai correndo pensando, mas como é que pode? Se a pessoa viesse aqui e pedisse em nome do duque tal, em nome do rei tal, em nome do conde tal, nós servimos e atendimos imediatamente. Mas quando diz que veio em nome de Deus, nós não atendemos. Quando Deus é o Senhor, é o grande Senhor, o Senhor de todos. E então ele pega o dinheiro em quantidade da caixa do pai, sai correndo para procurar o leproso para dar o dinheiro. E não encontra.
Parecia que tinha a ver com aquela voz. E cada vez ele vai refletindo mais, até que ele vai encontrar uma igrejinha muito afastada, bem afastada, lá na igrejinha de São Damião. O nome completo, São Cosme de São Damião. Ali naquela igrejinha, que São Cosme e São Damião são santos da cura, é porque ali, antes de ser cristã, era a igreja, ou melhor, era um templo romano ao deus Esculápio, que é o deus da cura. Ali, então, naquele espaço de cura, ele senta sozinho naquela igreja velha para meditar. Aquela igreja há mais de 100 anos havia sido abandonada pelos beneditinos. Tinha um padre ali muito velhinho, que praticamente não fazia mais nenhum serviço para a igreja. Os beneditinos, no seu momento áureo, há mais de 100 anos haviam abandonado aquele espaço. E ali tinha um crucifixo que os beneditinos mandaram pintar. E aquele crucifixo que estava ali, eu convido a vocês para olharem isso no meu livro, Os Bezerra de Menezes, o Espiritismo. Mas aquele crucifixo estava ali, os beneditinos mandaram um cristão da igreja síria pintar. E a igreja síria até hoje tem 200 mil sírios, cristãos sírios no mundo. A igreja síria é uma igreja doceta. A igreja que acredita na queda, e porque acredita na queda espiritual, sabem que a matéria é negativa e só tem um jeito de nós sairmos da matéria, através da reencarnação. E mais, porque a matéria é negativa e o Senhor é puro, ele é um cántaro, Cristo é extremamente puro, não poderia entrar na matéria negativa, e para entrar na matéria negativa tinha de ter um corpo especial. Por isso, então, como diz Pietro Baldi, de forma maravilhosa no livro Ascese Mística, o Cristo nada mais é do que o supersensível que se materializou. E aí, diante dessa situação, o pintor sírio vai pintar o Cristo. Observe no crucifixo de São Francisco. Jesus está com olhos abertos, Jesus está arrumado, está alinhado, completamente diferente dos outros crucifixos. Não há sangue, no lugar dos sangues há florzinhas que são derramadas sobre aqueles que oram para ele. Ele está elegantemente alinhado, a roupa alinhada, porque ninguém tem poder de dominar o seu corpo. No final, eles entendiam a seguinte frase do Evangelho, que está em João, no capítulo 8, versículo 46. Quem me arguirá de pecado? Eu tenho o poder de dar e retomar a minha vida, e ninguém pode destruir esse corpo sem a minha autorização, porque destruindo esse corpo eu erguerei em 3 dias. E o pintor sírio fez isso, e Francisco estava diante de um Cristo doceta, estava diante de um Cristo na linguagem de Catra, na linguagem de Bogomil, na linguagem dos gnósticos, na linguagem dos maniqueus. Era a mesma corrente, ele estava diante dela e se aproxima, e o mais impressionante, os olhos estavam abertos. Ele é um crucifixo que nos choca, não é a gente que olha para ele, ele olha para a gente. O crucifixo de São Francisco tomou por inteiro. E começa uma luta de olhar. São Francisco se curva diante da grandeza do olhar do Cristo. E o Cristo, olhando para Francisco, fala a mesma voz. Aquela sua voz. Francisco, olha a minha igreja como é que está. Aí começa o movimento de São Francisco. Ele inicialmente vai começar a reformar as igrejas, vai reformar a igreja de São Damião, onde as clarissas vão morar e vão viver com esse crucifixo. E depois vão lá levar para a igreja de São Jorge, onde vai ser enterrado Francisco, onde vai ser enterrado a Clarissa, e que hoje é a Basílica de Santa Clara. O crucifixo está lá até hoje, olhando para nós e falando, olha a minha igreja como é que está. Ele inicialmente reforma a igreja de São Damião, depois a igreja de São Pedro, depois a igreja da Porciúncula, era a Porciúncula, uma porçãozinha de terra, era tão pequenininha, igreja de Santa Maria dos Anjos. Ele reforma essa igreja. Só que a igreja pertencia aos beneditinos, e os beneditinos deram para ele, Senhor, eu não posso, eu quero ser pobre. Porque na leitura do Evangelho o Senhor manda ser pobre, não carregar nada, não ter dinheiro, nem sandália, nada, absolutamente nada. Eu não posso aceitar essa igreja, mas como você vai viver sem ela, sem nada? E ele disse, então, em aluguel. Mas se você não mexe com dinheiro, como você vai pagar aluguel? Da seguinte forma, nós vamos te dar uma cesta de peixe todo ano. E todo ano ainda existe esse ritual. A troca dos franciscanos para com os beneditinos de uma cesta de peixe. Agora ele vai começar o movimento dele. Primeiro vai entrar Quintavalli, Bernardo de Quintavalli para o seu movimento dos frades menores ou irmãos menores. Depois Pedro Catani, depois Frei Egídio,
E ali, então, começa o movimento. Primeiro lugar que ele vai pregar na igreja de São Francisco, na igreja de São Jorge. E na igreja de São Jorge, no lado externo, ele começa a pregar. E falando da pobreza, da castidade, da obediência, volta às mesmas ideias, então, dos catos. Pobreza, castidade, obediência, assim ele vivia de forma bastante simples. E agora ele vai ter que começar a pedir comida de casa em casa. E quando ele chegava na casa, às vezes ele via que era casa de amigos, ele ficava com vergonha. Eram os meus amigos de farra, meus amigos que eu gastava, que eu era considerado o príncipe da juventude. Aí quando ele chegava lá para pedir mantimentos, ele tinha vergonha. Mas agora eu sou do Cristo. E uma dessas casas ele pediu mantimento, pediu comida e deram o resto para ele. Ele nunca tinha comido um resto. Ele senta na beira para comer o resto. Quando ele começa a comer o resto, ele começa a sentir doce naquela comida. Começa a se sentir agradável com aquela comida. E começa a ver que ele deveria levar uma outra postura. Era necessário, então, ir para as outras localidades, porque ele precisava sobreviver. Os seus companheiros, que estavam aumentando, agora já estavam em 12, precisavam sobreviver também. E ali as pessoas diziam, mas por que não vão te dar dinheiro? Você é louco, seu pai é rico, por que você não volta para a loja? Agora nós vamos ter que sustentar para sustentar essa tua loucura. Então ele precisou ir para outras cidades, as cidades mais afastadas. Mas quando chegavam lá, vestido daquela forma, com o cabelo daquele jeito, falando coisas diferentes, quando os cardeais viviam de forma toda enfeitada, parecia uma baiana de escola de samba, completamente diferente da realidade de Francisco, então havia um choque. Quem são vocês? Vocês são catros? E certa vez até teve uns que disseram que eram catros, coitados, que achavam que catro era uma coisa boa, e foram profundamente repreendidos. E quando chegavam nas cidades, os padres não deixavam eles falarem nas igrejas. Então, como proceder? Só tinha um jeito: pedir ajuda a Inocêncio III. E foram lá, e é o ano de 1209. E vão pedir ajuda a Inocêncio. Mas Inocêncio não é receber aqueles pés, nem de chinelo, aqueles pés descalços. Mas a vida intervém, porque eles eram do Cristo. E a vida vai intervir de uma forma muito interessante. A vida vai intervir através de um sonho, fenômeno onírico, mediunidade. Vai intervir dando um sonho para para Inocêncio III. Ele está vendo a igreja de São João de Latrão afundar. E um homem simples, vestido de roupa simples e descalço, sustentava a igreja de São João de Latrão. Naquela época não tinha o Vaticano. A igreja vivia em São João de Latrão. O Vaticano é século XVI, tá? Nós estamos no século XII, século XIII. Muito bem. E aí, nesse exato momento, ele tem esse sonho. E o Francisco, ao chegar lá, vai viver com os mendigos na cidade, vai ficar pedindo dinheiro na porta da igreja para poder sobreviver. Mas o cardeal São João de São Paulo porque pertencia ao mosteiro de São Paulo Extramuros, onde está o túmulo de Paulo, o apóstolo, como diz o Emmanuel no livro Paulo Estevão. Lá, uma igreja belíssima, que ontem foi falado aqui sobre os papas que estão terminando, que o Júlio falou. É lá que tem os retratos de todos esses papas. Nessa igreja, Ferdinando esteve lá visitando conosco. Então é algo impressionante, porque realmente só falta um espaço lá. E a igreja, para sair dessa situação, teve de criar outras carinhas lá, ou melhor, outros pôsteres para futuros papas. Mas aí até o colorido do ouro é diferente, porque a profecia de Malaquias estava perfeita. No entanto, ali, que tinha um grande mosteiro, uma grande biblioteca, um grande cardeal, que é São João, lá de São Paulo, vai dar apoio a Francisco e diz que vai intervir para que ele possa conseguir uma audiência com Inocêncio III. E para fazer isso, ele vai falar com Inocêncio. E o Inocêncio não quer atender aquela gente, ele diz, mas são pés descalços, são homens simples que estão aí fora. E Inocêncio vai dizer, o quê? Homens simples, homens com os pés descalços? Querendo falar de Cristo, de reforma, manda entrar. Ele lembrou do sonho. Aí Francisco se aproxima dele. E depois de um diálogo, que nós vamos cortar, porque já é bem conhecido isso, ele autoriza a ordem de São Francisco, mas só autoriza primeiro verbalmente. Segundo, autoriza não para ele pregar teologia, mas só as coisas simples do Evangelho na forma moral, na forma da moral, da pobreza, da castidade e obediência, que era o que ele queria. Ele não queria falar de teologia, ele não queria saber de livros, de coisas técnicas, ele queria saber da simplicidade da alma, da caridade, de encontrar o outro, de abraçar o outro. Isso é autorizado. Agora ele começa a marchar pelo mundo. Mas aqui um parêntese.
Quando foi esse encontro de Francisco com Inocêncio III? 1209. No mesmo ano que Inocêncio III autoriza que as cruzadas entrassem no mundo cátaro para matar a todos. Impressionante. Porque ele teve com Francisco, ele ouviu essa reforma moral, cristã, ele ouviu Francisco e autorizou a Francisco falar da pobreza, da castidade, da obediência, mas mesmo assim, não manteve o impulso da animalidade, não conseguiu controlar o impulso da agressividade, e juntamente com a astúcia mandou que se invadisse a terra dos hereges. E eles foram invadidos. E certa vez, quando se aproximaram da cidade de Beziere, que está aqui mais ou menos, quando se aproximou dessa cidade, houve lá um levante na cidade. Quando foram fechar os portões, não deu tempo para fechar os portões e os cruzados invadiram. Naquele dia, só naquele dia, em nome da Santa Igreja e da autoridade que a igreja estava dando para aqueles nobres, 20 mil morreram. E quando aqueles misturados entre católicos e cátaros vão se esconder na igreja, que hoje foi reconstruída, quando eles foram se esconder na igreja, o legado papal, o cardeal Amauri, que veio com a autoridade da igreja para comandar o exército dos cruzados, é interrogado. E agora, como nós vamos fazer? Eles estão alocados dentro da igreja e lá há católicos e há cátaros. Como nós vamos fazer agora? Matem todos. Deus vai fazer a diferença lá em cima. Quem vai para cima, quem vai para baixo. Mata todo mundo. E ali 20 mil naquele dia. No mesmo ano que ele libera Francisco para pregar. E aí o que vai acontecer? As cruzadas não conseguem acabar com os cátaros. Eles são tomados de força. A população, mesmo a católica, tinha simpatia por eles. Os barões, os nobres, os duques tinham simpatia e vão defendê-los na clandestinidade. E eles vão continuar crescendo na clandestinidade. E a ordem de São Francisco está crescendo. Francisco agora já tinha mais de 3 mil frades espalhados pelo mundo. E chega o ano de 1215 e São Domingo de Gusmão, futuro São Domingos, vai se encontrar com o Honório, com o Inocêncio III, e pede a ele autorização para pregar lá nas cruzadas, mas as cruzadas na Terra Santa para exterminar muçulmanos. E Inocêncio III diz para ele, mas para que você quer ir tão longe? Eu só tenho um mal aqui tão perto, um mal tão grave, um mal que está botando a igreja em perigo. Eu quero que você faça um movimento para ir lá acabar com os cátaros. Ele funda então a ordem, a ordem dos dominicanos e ele vai para lá para pregar. Chega em carruagem, chega vestido de pompa, faz a sua primeira pregação, que não contagiou ninguém. As pessoas não queriam mais saber disso. As pessoas queriam de aproximação. Ele percebeu, inteligente, astuto, aliás, podemos dizer, a materialização da astúcia. E ele então vai se vestir de pobre, vai se fazer de pobre, vai criar a ordem da pobreza e vai começar a pregar e mais a investigar a vida de um por um, convidar para debate, dizendo que havia liberdade, fale à vontade, fale o que você pensa, e vai discutir agora um católico, um padre ou um teólogo vai discutir com um sacerdote cátaro, que vem à plateia para aplaudir e dizer quem é o vencedor. E diante disso tudo, vai ser mapeado quem era cátaro. Está lançado as primeiras bases da astúcia para a Inquisição. Deixemos. Os cátaros continuam crescendo. Francisco cresce também. A ordem de São Francisco, em 1220, já tinha 5 mil frades no encontro das esteiras. Aliás, São Gusmão vai estar com Francisco, vai ficar encantado. Porque ele dizia, como esses caras podem viver da pobreza? Isso não existe, vou lá porque eu quero ver, porque é inadmissível. E São Francisco reuniu 5 mil franciscanos em Assis. E quando ele começa a anunciar pobreza, 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 nada de mexer com dinheiro, nós temos que levar a vida de Cristo, Cristo nos sustenta, Cristo cuida de nós, o lema é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, se ajuste a Ele, tudo mais vai ser dado em acréscimo. São Domingos disse, impossível, isso não dará certo, impossível. Quando de repente nas montanhas em volta de Assis,
começam a aparecer muitas carruagens, muitas carroças. Os moradores foram tomados de ideias de trazer comida para os frades. E foi tanta comida que, por enquanto que aconteceu a reunião, todos comeram, dormiram em esteira e continuaram comendo. E depois tiveram de distribuir para os pobres de tanto que sobrou. São Domingos viu isso, assistiu isso, e um ano depois desencarna. No entanto, voltando para a ideia central de que a igreja precisava mudar e que era erro moral, diante de santidade do Evangelho, continuar cometendo o absurdo do erro e do erro da vingança, do preconceito, do ódio, aí chegou o seu clima máximo. São Francisco volta ao plano espiritual com as chagas. A igreja sabia disso. E a igreja sabia disso. A igreja esteve com ele e queria canonizá-lo na hora que ele morreu em 1226, mas era necessário manter os padrões. Tomás Celano foi convidado para escrever um livro sobre a vida de São Francisco, aos moldes da igreja, para a igreja então, 2 anos depois, em 1228, dar a canonização a Francisco. Com 2 anos ele foi canonizado, mas repare que o Papa Inocêncio morreu em 1216. Assumiu Honório III, que autorizou formalmente a bula da ordem franciscana, e ele vai morrer em 1227, quando estava sendo escrito o livro da vida de São Francisco. Mas em 1228, São Francisco é canonizado em Assis pelo Papa Gregório IX, o Papa Ugolino, conde de Seng, parente de Inocêncio III. Vai lá ser canonizado em 1228, 2 anos depois. Bom, e daí? O que isso tem a ver? Vamos lá. Em 1217, cerca então de 11 anos antes, Ugolino, o conde de Seg de Ostia, perto de Roma, recebe como legado papal a autorização para cuidar da heresia aqui na Itália, na Toscana, na Lombardia e no Ducado de Spoleto, nas terras de Francisco. E Francisco estava fazendo um movimento diferente, porque Francisco estava saindo de Assis, indo para Florença, para pegar a estradinha francesca para ir lá para a França, para pregar para os cátedros. E quando ele chega em Florença, ele encontra o cardeal Ugolino. E ele sempre, quando encontrava um padre, uma autoridade, aquele jovem, ele se curvava para ouvir uma mensagem. E ele, diante de Ugolino, ele vai conversar com ele, o Ugolino pergunta o que ele estava fazendo, ele disse, estou indo para a França, lá para o sul da França, vou pregar para os infiéis, para os cátedros. E você já sabe como é que é a mensagem de amor, a mensagem de Francisco, ele não agia com violência. Sabe o que diz o cardeal para ele? Não saia daqui. Não saia de Assis. Tem muitos cardeais que querem acabar com você porque você fala de pobreza, você fala de evangelho. Você não pode abandonar a sua ordem. Ainda mais se metendo com os cátedros. Vão dizer que você é um cátedro, porque eles são assim iguaizinhos a você. Vão dizer que você é um deles, aí vão acabar com a tua ordem. Eu não quero que isso aconteça. E ele falou, mas você acha, cardeal, o senhor acha que o senhor só me mandou para os fiéis? E não é justo, eu mandei os meus seguidores para o mundo inteiro. E mandando os meus seguidores para o mundo inteiro, eu ficar aqui parado? Ele falou, mas é o que eu te peço. Fica aqui. Outros cardeais querem acabar com a sua ordem. Não se mete com os infiéis. Muito bem. Ele não foi e mandou para lá Frei Pacífico. Frei Pacífico, um fiel seguidor de Francisco. Vai para o mundo cátedro, depois volta e acompanha São Francisco até o final da desencarnação. E Frei Pacífico vai contar o seguinte caso. Certa vez ele estava numa igreja e São Francisco disse, vou orar. Ele falou, então vou lá atrás para orar. Ele falou, vou lá atrás porque ele não podia ficar do lado de São Francisco, já sabia que a oração de São Francisco começava de noite e ia até o sol nascer. Então pensei que eu vou ficar lá atrás, que eu tiro o meu soninho, eu vou para casa, quando eu voltar, tu ainda está orando aí, né? Foi o que ele fez. Foi para casa, descansou e quando ele volta, São Francisco estava flutuando, estava levitando e orando. E ele fica encantado com o que ele vê. Ele fala, esse é um santo mesmo. Ele para, se curva e começa a orar. E quando ele começa a orar, ele escuta uma voz. Está vendo esse que está aí? Está vendo esse que está aí? Ah, tem um lugar no céu esperando ele. Digo mais, tem um trono do céu esperando ele. Ah, o trono que foi abandonado no céu de Lúcifer é dele. Por causa da humildade dele, ele vai voltar para o trono de Lúcifer.
Nós caímos por sermos lúcidos. Chegamos aqui, se aprendemos a humildade, nós vamos voltar para o trono que nos pertence. E diz a visão, o trono está vazio esperando ele. E o trono é dele por causa da humildade. Entenderam que nós só temos um jeito de voltar para a espiritualidade, para o sistema, quando voltarmos a deixar de ser orgulhosos, como eu comecei a palestra, a revolta luciferínica do orgulho, e adquirirmos a humildade para voltarmos ao trono. E o Espírito diz para Frei Pacífico, pergunte a ele a isso, pergunte a ele. E ele pergunta, Francisco, faça uma radiografia, falaremos hoje assim, faça de você mesmo, o que você pensa de você? E ele diz assim, Frei Pacífico, se o Senhor desse o que me deu para um ladrão, ele seria muito melhor do que eu. Aí Frei Pacífico, rapaz, esse cara é humilde mesmo. E a voz falou, tá vendo? Por causa da sua humildade, o céu é dele. O trono que ele caiu e vai voltar para o mesmo trono. Olha a ideia da queda do mundo cátara, onde ele foi pregar. E ele contava isso. Tá certo? Agora, repare. Ugolino passa a ser amigo de São Francisco. Amigo íntimo de São Francisco. Ficou tão amigo que para onde que São Francisco escrevia, onde que São Francisco estivesse, escrevia para ele, dizia assim, sacerdote da Igreja Universal. E essa é uma expressão para Papa. Ele desde 1217, ele chamava Ugolino de sacerdote da Igreja Universal, e o Ugolino dizia, mas isso é demais para mim, sacerdote da Igreja Universal, eu sou cardeal. E ele, já estou prevendo que você vai ser Papa. Em 1227 desencarna Honório III e o Ugolino assume como Gregório IX, canoniza São Francisco. E para canonizar São Francisco, ele teve de ler o livro de Tomás Celano, contando a vida de São Francisco. Não é motivo, ele conhecia totalmente pelos grandes seguidores de São Francisco, a vida de São Francisco. Porque Tomás Celano, como Lucas entrevistou a todas as testemunhas oculares, ele tinha conhecimento perfeito, não só da amizade, não só da profecia de Francisco, mas da vida de São Francisco. Mas quando chegou o ano de 1233, que a situação explodia entre os cátaros, que eles mesmo como hereges clandestinos se multiplicavam, ele vai tomar, numa ousadia da materialidade, numa ousadia do antissistema, numa ousadia luciferínica, a seguinte atitude, em nome de Deus, para a maior glória de Deus. No dia 20 de abril de 1233, ele implanta a Inquisição. A Inquisição para matar cátaros. 1000 cátaros foram mortos na fogueira. Fora os que foram exilados, fora os que perderam seus bens, fora os que tiveram de peregrinar para a Terra Santa. Foi algo pavoroso. E ele deu a Inquisição para os dominicanos cuidarem. Vai canonizar São Domingos em 1234. E além de canonizar São Domingos, e além de ter canonizado Francisco, ele canoniza também Santo Antônio de Pádua. Ele estava consciente de tudo que estava fazendo. E agora, nessa atitude, criando a Inquisição, repare, os inquisidores dominicanos vão tomar a região do Languedoc e da Provença. E vai começar o massacre das fogueiras. A ousadia odienta das fogueiras. E a situação vai chegar tal do erro moral que vai acontecer a seguinte coisa. Numa missa festiva, há um ano da canonização de São Domingos, em que um dominicano cantou a missa e outros acompanharam lendo a leitura do Evangelho, o chefe dominicano foi para o seu palácio fazer a sua refeição. E quando ele estava fazendo a sua refeição, alguém se aproxima dele e fala assim, aqui do lado, uma velhinha na beira da morte está recebendo o consolamento, está rezando o Pai Nosso e recebendo a imposição das mãos. Ela é cátara. Mas isso é uma ousadia dentro das minhas proximidades, dentro do círculo de atuação da minha Inquisição. Vamos visitar esta velhinha. Ela estava à beira da morte, próxima do coma, e ele chega e diz que é um cátaro. Ele falsifica e diz que ele é um cátaro, ele mente. Ele diz que é um cátaro, se aproxima da velhinha, pergunta o que tinha acontecido com ela, ela consegue falar com dificuldade. E ele diz que como é belo ter firmeza de fé, como é belo realmente dizer que acredita naquilo. E pede para ela jurar
que se ela ainda continuar ali por mais um tempo, que ela nunca mais vai dizer de forma nenhuma que ela vai mudar de religião, de forma nenhuma vai dizer que ela é católica, porque tudo aquilo é falso e verdadeiro é o Castro. Jura, faça o Pai Nosso comigo. E a velhinha, com todas as dificuldades, começa dizendo que era católica, que acreditava naquilo e começa a balbuciar o Pai Nosso. Ele chama a autoridade civil. Na cama mesmo ela é levada, ainda viva, e vai para a fogueira e assim é queimada. Isso revoltou a população, porque não esperaram nem a velhinha morrer. E ele volta com toda a tranquilidade para a sua refeição e diz assim: por um motivo justo, valeu a pena esperar a refeição. Esse é o erro moral. É isso que eu queria falar para vocês. Essa é a situação grave. E aí eu vou abrir um parêntese. O livro de Libertação de André Luiz, que todos vocês conhecem, fala da vida de Gregório, na cidade estranha de trevas, imperando pelo ódio. E lá ele vai receber a visita de Gúbio, olha o nome até do pseudônimo, Gúbio, do lobo de Francisco. Até o mentor do livro deixa bem claro. E aí ele vai receber a visita na cidade das trevas de Gúbio, de André Luiz. E vai ser convidado para receber Margarida, a sua esposa, e Matilde, a sua mãe espiritual. Deixar de odiar a Margarida e receber a sua mãe, que agora preparava novos rumos para ele 700 anos depois. Porque ali nas trevas ele comandava o direito, ele comandava a justiça, ele que tinha se formado em teologia, a ciência por excelência em Paris, ele que tinha se formado na Bolonha como advogado do direito canônico, ele exercia a justiça, e todos que erram têm que pagar, e não há misericórdia, porque o que há é a justiça que deve imperar. Por isso que até o obsessor faz o seu papel certo, porque ele está cumprindo o direito de vingar, de exercer a sua justiça. 700 anos assim. Gúbio se aproxima para ele e diz: Matilde, a sua mãe espiritual quer te visitar. E ele diz: impossível esse encontro. Ela é do cordeiro, eu sou dos dragões. André Luiz bota uma nota de rodapé: espíritos do mal que não reencarnam desde a formação da terra. Essa é a força do antissistema, o príncipe deste mundo, para destruir essas ideias maravilhosas. E, no entanto, vamos dar um salto. Você já conhece o final do livro é arrepiante, e a reencarnação está planejada de Gregório com Matilde, porque ele aceita o coração de mãe e muda num movimento rítmico da vida para a sua mãezinha e segue com Jesus. Voltando para onde nós queríamos. Todo sonho de vingança, nada adiantou. Porque reparem aqui, olha, para fechar a palestra, observe, em Bordeaux, algo interessante vai surgir cerca de 500 anos à frente. Por quê? E no dia 16 de março de 1244, no Montségur, no sul da França, lá vão viver 224 cátharos escondidos. E a igreja vai se reunir em volta. Manda eles descerem e renunciar ao catarismo. Eles não renunciam. Faz no pé da montanha uma fogueira imensa. E eles dão as mãos e cantando para Cristo, Ave Cristo, aqueles que vão morrer de saúde. Desce a fogueira e num dia só, 224 cátaros são queimados na fogueira. Mas cerca de 600 anos depois, tudo muda, porque aqui em Bordeaux vai surgir um homem chamado Jean-Baptiste Rustin, e aqui em Paris um homem chamado Allan Kardec. Algo interessante vai começar a mudar nesse cenário. A igreja já não tinha mais condição de queimar, tinha condição de condenar, de queimar, não. E ela condenava naquilo que ela podia. E é interessante que agora algo misterioso vai acontecer. Porque um dos méritos de São Domingos de Gusmão foi criar a faculdade de Toulouse, a faculdade de Direito. E a faculdade de Toulouse, está aqui, ó, Toulouse, era a principal faculdade de Direito do sul da França. E o menino Rustin, pobre, com dificuldades financeiras, tem um sonho.
e estudaram direito em Toulouse. E dizia São Domingos: vou fundar essa faculdade para que homens aqui se formem, mudem ideia e sigam a igreja, e nunca mais a heresia vai ter aqui diante das luzes da faculdade de Toulouse. E o jovem Rustem vai estudar lá em 1823. Se forma em 1826. Vai para Paris ter a sua especialização na fala do direito. E volta para Bordeaux em 1829. Entra para a Ordem dos Advogados. E já, em 1848, vai ser bastonário, presidente da Ordem dos Advogados. Homem brilhante, ficou rico, muito rico. Mas em 1860 ele vai ler as obras de Allan Kardec, vai ler o livro dos Espíritos, vai ler o livro dos Médiuns, vai ficar encantado. E lá as ideias catras, a ideia do Evangelho de volta, a ideia da pobreza, da castidade, da obediência, fora da caridade não há salvação, e mais as ideias interessantíssimas da reencarnação, da queda espiritual, da evolução. E é interessante que agora Rustem, abarcando essas ideias, vai receber Rustem, o Kardec em suas terras, vai cumprimentá-lo no dia 14 de outubro de 1861 e vão marchar juntos. E a obra Os Quatro Evangelhos de Rustem é uma obra de todos os conceitos catros, não só do corpo fluídico de Jesus, não só da queda, não só da reencarnação. A frase é no item 56 do primeiro tomo: a reencarnação não há necessidade, assim um castigo. E só temos um jeito de sairmos da nossa queda, através das reencarnações sucessivas. E é interessante que ele diz, fechando, aguardem, fechando. Essa geração vai ver aquele que vai dar continuidade à nossa obra. Essa geração vai ver. Aí viu, porque aqui na cidade de Folhinho, nas terras de Spoleto, do Ducado de Spoleto, colado a Assis, em 1886 vai nascer o apóstolo da Úmbria, Pietro Baldi. A obra de Pietro Baldi é toda com a ideia catra, só que com luzes da modernidade da época, da ciência da época, com a ideia da queda, da reencarnação, da evolução. Ele escreve 3 livros sobre a queda: o sistema, Deus, o universo e queda e salvação. Ele escreve livros que vai em detalhes explicar o processo da reencarnação, como, por exemplo, o livro Problemas Atuais, com os 3 últimos capítulos só sobre a reencarnação. Está tudo lá. Também sobre o Cristo, o livro Cristo, sobre a moral do Evangelho, princípios de uma nova ética, Evangelho e evolução, está tudo lá. E agora? Agora a obra de Rustem, a obra de Kardec e a obra de Ubaldi vem para o Brasil e está aqui conosco. Entenderam quem somos nós reencarnados? Não pense que somos cátros. Estamos aqui e recebemos a obra agora. Está aqui. É patrimônio nosso. Não só o Baldi doou, mas Kardec doou. Há o documento de Leon Denis doando as obras de Kardec para a Federação Espírita Brasileira. Está ali o Sérgio, filho do nosso Francisco Thyssen, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira e sabe muito bem do que nós estamos falando. Foi doação para o Brasil. A obra de Rustem é doação para o mundo. Ele deixou dinheiro dele para que Jean Guérin providenciasse a sua multiplicação pelo mundo, sendo traduzido entre tcheco, entre alemão, entre italianos, entre ingleses e portugueses. E no caso, aqui no Brasil. Está aí, está nas nossas mãos. O que vamos fazer dessa obra? Aí você poderia dizer assim: mas falam tão mal de Rustem no movimento espírita. Aí se pudesse, matavam ele. Se pudesse, acabava com o Rustem. Mas falam tão mal de Ubaldi. É que se pudesse, acabava com o Ubaldi. Não aceitam ele ali naquele centro, naquele você não pode falar, naquele não sei o quê, porque é proibido, é obra, é herética. É a mesma linguagem. É a teologia, a tal da ciência por excelência, fazendo loucura da divisão. Por isso que Bezerra veio unificar. E a gente fazendo a loucura da divisão. Somos os mesmos. Somos iguais aos nossos pais. Não é mais permitido isso na nossa vida. Erro moral, diz o Baldi. Erro moral, isso não pode ser admitido. Agora, poderíamos dizer assim: mas são eles que estão fazendo, graças a Deus. Graças a Deus que por hora estamos sendo perseguidos. Graças a Deus que por hora somos perseguidos porque gostamos de Kardec, porque gostamos de Rustem, porque gostamos de Ubaldi. Graças a Deus. Mas não vamos fazer o contrário.
a gente passar a ser perseguidor. Não vamos fazer o contrário, a gente discriminar ninguém. E não vamos pensar que nós somos melhores do que ele. Não, nós somos incendiários do passado. Nós temos responsabilidade com esta obra para amar, para se confraternizar com eles. Não somos melhores que eles. E por enquanto que apanhamos, devemos agradecer, como falou o Cacheta aqui. Estamos no lugar certo, no momento certo, recebendo aquilo que nós precisamos. O que nós temos que aprender é divulgar mais, estudar mais, fazer mais de nós. Está aí a obra para a gente divulgar, está aí a obra para a gente distribuir, está aí a obra para a gente presentear. É responsabilidade nossa. Já falhamos como os gnósticos, já falhamos como os maniqueus, já falhamos como o movimento Bugamil, já falhamos inclusive com o movimento Cátaro. Não podemos falhar agora com essa bênção do espiritismo cristão. E por que o homem é assim? Por que ele acaba voltando para a sua animalidade? Ele acaba voltando para as suas quedas, acaba voltando para o orgulho luciferínico. Diz Augusto dos Anjos, pelo lápis psíquico e abençoado de Chico Xavier. A civilização traz o gravame da origem remotíssima dos párias, estirpe das escórias planetárias, segregadas no mundo amargo e infame. A árvore genealógica de párias faz mister que o cárcere a conclame para a reparação e para o exame dos seus crimes nas quedas milenárias. Foi essa raça podre de miséria que fez nascer na carne deletéria as esperanças nos céus inesquecidos. Contemplando o instinto e a inteligência, fez na terra o brilhante grau da ciência, mas um mundo de deuses decaídos. Muita paz, fiquem com Deus e me incluo nas orações de vocês.